Boa tarde, vereadores. Bom, o que eu tenho a dizer hoje também é referente à educação. Esses últimos dias tenho sido acionado por conta de transporte escolar. A gente sabe que existe um decreto na cidade que regulamenta como que tem que ser feito esse transporte de criança. E o decreto ele é de 2006, só que desde que iniciou o ano... Eu estou ótima. Desde que iniciou o ano, alguns lugares as crianças deixaram de ser recolhidas pelo transporte escolar. Então, são crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos, onde os pais não estão tendo a condição de levá-las, e também são crianças que têm dificuldade de ter acesso ao transporte público. Então, o que acontece, vereadores? Eu fui chamado por um grupo de mães ali do bairro Duas Vendas, onde algumas dessas mães já foram acionadas pelo Conselho Tutelar pelas faltas que as suas crianças estão tendo, devido ao fato que essa mãe não está tendo condição de levar a criança até a escola. Umas estão trabalhando e as outras, e isso não tem como deixar os filhos com uma pessoa responsável e pôr no transporte público. Então, o que eu gostaria de ver junto com a Secretaria da Educação? O decreto de 2006, ele fala o seguinte, que no parágrafo único, quando houver convênio entre a Prefeitura e o Estado, com fornecimento de passe escolar, caberá... Não, desculpa, só um minutinho. No artigo 1º, fica autorizado a Secretaria Municipal da Educação o transporte dos alunos matriculados nas escolas de ensino fundamental. Parágrafo único. Poderão ser transportados alunos que residem a mais de 2 quilômetros da escola onde estão matriculados, ou quando houver dificuldade de acesso à escola, ou em situação de risco atestado por autoridades responsáveis. Acontece que, quando passa de 2 km, essas crianças já perdem o direito de ter o transporte escolar. Aí entra a segunda opção, que, no caso, é o transporte público. É sobre esse assunto que a gente tem que conversar. Não é toda criança que tem a condição de pegar transporte público, e não é toda mãe que tem condição também de ficar levando as crianças até o transporte público, ou então acompanhá-las. Então, eu gostaria, de a gente falar sobre isso, vereador Renato, pela comissão também, porque não são somente mães dos Duas Vendas que estão passando por essa dificuldade. Existem outras mães em vários bairros da cidade que está tendo o transporte também dificultado, porque o transporte escolar até 2 quilômetros, a criança tem direito. Passou de 2 quilômetros, a criança tem acesso ao transporte público, que é o Vale Transporte. Então, isso está difícil. Se a gente vai ter o gasto de passe de ônibus, por que não manter o transporte escolar? Porque as crianças são de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Não tem como pegar transporte público e as mães que trabalham não têm condição. Então, esse debate tem que ser feito, vereador Renato. A gente tem que falar com a secretária, porque gasta dinheiro, Anderson, com o transporte, vale transporte. Então, vamos manter o transporte escolar, que é mais seguro. Pois não, vereador. Vereadora Karina, foi bem lembrado pela senhora. O vereador Odélio Chaves, na condição de presidente da Comissão de Educação, tem feito um bom trabalho, prometeu para a gente que vai trazer a secretária aqui. E se houver necessidade, nós, pela comissão da criança e do adolescente, a qual presido e da qual a senhora faz parte, juntamente com o vereador Jorge Menezes, nós podemos também trazer a secretária, se for o caso, fazer uma convocação conjunta com a Comissão de Educação. Bem lembrado. Vereador Odélio, o senhor que está na educação, a gente mudou recentemente. Eu estou dizendo que esse assunto do transporte, um exemplo, quantos anos tem o filho do senhor? 4 anos. Uma criança de 6, 7, 8 anos tem condição de transporte público? Ir para a escola? Então, é sobre isso que a gente tem que ver. O decreto, a educação está cumprindo o decreto, vereador Pedro. Tudo bem, está cumprindo o decreto. Porém, não está de acordo com a necessidade das crianças, das mães das crianças. Porque eu entendo, se nós temos a verba para comprar o transporte público, o passe, por que não permanecer com o transporte escolar? É o que está tendo
a maior dificuldade das mulheres que estão nos procurando aqui no gabinete. Eu acho que vocês vão ser acionados em breve, vereador Pedro Roberto. Me permite rapidinho, eu acho que isso é o que está acontecendo. Esse decreto é do prefeito? Ele é um decreto, de 2016. Estadual, federal? É municipal, 2016. Municipal. 2006. Então, ele tá valendo, começou a valer agora, né? Ou seja, ficou todo esse tempo, né? Agora, independente do decreto ou não, eu acho que a defesa sua é perfeita, das mães e das crianças. Eu vi a sua postagem, as mães estão cobertas de razão, tem uma criança Down, inclusive. Sim. É algo absurdo isso, entendeu? Então, eu acho que vale a pena até, se for necessário, uma audiência pública, trazer aqui a secretária, sabe? E pessoas envolvidas, porque realmente é uma situação que está causando um grande transtorno para as mães. Eu quero parabenizá-la pela iniciativa. É isso que é o fato, né? Nós estamos aqui justamente para debater esses assuntos. Eu não estou falando que está sendo, não está cumprindo o que está na lei, mas a gente precisa rever a lei, justamente pela idade das crianças, né? Então, quando as mães têm a condição de pegar o transporte público, a secretaria paga o transporte público para a criança matriculada e vai até a escola, mas não são todas as mães que estão tendo essa condição. E as crianças não têm condição de ir a pé, ainda que seja 2,3 km. A sugestão seria o seguinte: ampliar o transporte escolar, pegar as crianças até os 11 anos do ensino fundamental e não dar o passe transporte público. É mantê-los no transporte escolar, vereador Jean Charles. Por quê? Olha só. Tem alguns outros critérios Sim. de idades muito diferentes sendo transportadas juntos? Não, eu estou falando das crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos. São crianças ainda, que é o ensino fundamental. É que quando passa de 2 quilômetros, vereador, a escola, pelo decreto, tem que fornecer o transporte público, o passe. Eles não deixam de dar condições para a criança chegar na escola. O problema é que muitas crianças não estão tendo quem as leve no transporte público. São crianças menores, gente. Não tem como a gente deixá-lo sozinho ou a mãe deixar o trabalho para levar a criança no transporte público. Essa é a dificuldade. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma discussão. Vereadora, eu não estou conseguindo entender a colocação de Vossa Excelência. Vamos lá. Quem não tem condição de levar a criança da casa até o ponto onde o ônibus pega, ou é porque falta o monitor nos ônibus? Não. Eu não consigo captar. Vou falar novamente. Transporte escolar, ok? Então, tem 2 vias. O ônibus escolar pago pela prefeitura, transporte escolar. E tem também a via do transporte público. Quando a criança passa dos 2 km, ela tem que pegar o transporte público. Passe. Então, não está sendo fácil ter essa logística. A criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos não pega ônibus público, ela precisa permanecer no escolar. Exatamente. Então, assim, a preocupação das mães é a vulnerabilidade da criança. A criança não tem como pegar ônibus público sozinha. Eles precisam ser mantidos no transporte escolar. Ok? Então, o decreto diz que até 2 quilômetros, transporte escolar. Acima de 2 quilômetros, transporte público. Não tem como, vereador. Eu não teria coragem de deixar uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos pegar transporte público. E as mulheres trabalham. E nem todo mundo tem condição de ter uma pessoa para levar a criança lá. Então, a sugestão é que esse decreto está ultrapassado, tem que ser revisto, porque se a educação gasta na compra do transporte público, nos passes, por que não manter, então, a demanda da perua escolar, do transporte escolar? Os senhores entenderam agora? Então, acho que esse assunto tem que vir para dentro dessa casa, e assim a gente... Né? Não, porque houve uma confusão, porque eu sempre falo de monitor.
Hoje eu estou falando de transporte. Está dentro da outra coisa. É isso, vereadores. Eu preciso da ajuda de vocês, porque é por muitas mães. Na verdade, os dois são públicos. Um, custeado diretamente do município, quer dizer, é o transporte escolar, e o outro é do transporte tradicional, do transporte Exemplo, nesse caso, vereador... concessão, né? Um é concessão, outro não. Nesse caso, vereadores, quando os pais têm condição, eles contratam as peruas particulares. Hoje, cada aluno está na faixa de R$300. 2 alunos, R$600. Pesa no orçamento da família. Então, eu estou apelando a essa casa para que a gente venha discutir sobre esse assunto e resolver o problema de várias mães, centenas de mães que estão passando por isso. E o Conselho Tutelar está acionado. Faltou, aciona. Por que não está indo? Transporte. Não tem condição de mandar a criança para a escola. Vereador. Certo é o Conselho também cientificar a secretaria ciente disso. Acionar a secretaria. Essa orientação seria interessante passar para o Conselho também. Exatamente. Vereadora, pela oportunidade, eu falei com os 2 membros da Comissão de Cidadania, nós vamos fazer uma reunião imediatamente, assim que terminar a sessão, nós vamos fazer uma reunião para tratar do assunto. Se demais comissões quiserem participar também, é uma oportunidade. Podemos fazer, inclusive, uma ação conjunta de outras comissões, que é um tema que dialoga com várias das comissões permanentes da casa aqui. Não, a gente precisa resolver essa situação porque as mães estão desesperadas. Os membros da comissão da criança e adolescente estão todos convidados para participar dessa reunião. Ok. Presidente, obrigada.